Hoje é dia 18 de setembro de 2015 e eu quero compartilhar com vocês hoje o versículo que está em Filipenses 1:7. O texto diz assim: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. O apóstolo Paulo usa uma expressão curiosa aqui: todos vocês participam comigo da graça de Deus. O que ele queria dizer com isso? Qual era a visão que ele tinha? A visão do alto, já que ele escreveu movido pelo Espírito Santo, acerca dessa participação da igreja na graça de Deus junto com o apóstolo Paulo. Paulo participava da graça de Deus e ele tinha sócios na participação dessa graça. E esses sócios eram os filipenses. Bem, ele começa o versículo dizendo: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, ou é justo que eu assim pense acerca de todos vocês, assim como. Esse assim se refere a quê? Se refere aos versículos 3 a 6, quando ele fala aqui da graças, quando se lembra deles, que ele sempre ora por eles. Ele diz: é justo que eu tenha esses sentimentos e esses pensamentos acerca de vocês. Por quê? Porque eu tenho vocês em meu coração. O que ele está dizendo é que ele os ama profundamente. E por que ele os ama profundamente e tem esses sentimentos tão intensos pelos filipenses? Porque eles participam com ele da graça de Deus. De que forma os filipenses faziam isso? Bem, o apóstolo Paulo menciona 3 ocasiões ou 3 áreas em que os filipenses participavam com ele da graça de Deus. Em primeiro lugar, nas suas cadeias, nas suas prisões. Ele fala sobre as suas correntes, pois quer nas correntes que me prendem. Vocês participam comigo das correntes, da graça de Deus nas correntes que me prendem. O apóstolo Paulo estava preso em Roma e ele precisava de encorajamento, ele precisava de forças, ele precisava de entusiasmo, ele precisava de conforto, de consolo, de suprimentos, e a graça de Deus fornecia todas essas coisas para ele. E quando a graça de Deus fornecia essas coisas para eles, os filipenses também eram encorajados, também eram fortificados, eles experimentavam, havia tanta união entre eles e o apóstolo Paulo, que quando o apóstolo Paulo experimentava esse conforto, esse consolo, esse encorajamento nas cadeias, nas correntes, nas prisões, eles também participavam disso, eles também desfrutavam disso, tamanha era a unidade deles. Eles inclusive ajudavam até no alívio do apóstolo Paulo, sendo instrumentos da graça de Deus e não somente alvos da graça de Deus nas correntes, nas prisões do apóstolo Paulo. Então a primeira área em que eles participavam da graça de Deus era nas correntes ou nas prisões do apóstolo Paulo. Mas não era somente aí. O apóstolo Paulo fala que eles também participavam da graça de Deus com ele na defesa do Evangelho. Esse é a segunda área em que eles participavam da graça de Deus. Quando o apóstolo Paulo defendia o Evangelho, na defesa do Evangelho. O apóstolo Paulo tinha que se apresentar diante de juízes. Esse termo defesa é um termo jurídico. E ele tinha que defender ali a sua fé. E não somente diante dos juízes. Ao longo do ministério do apóstolo Paulo, ele tinha que defender o Evangelho diante de falsos mestres, contra os ataques, as calúnias, as mentiras, os desvios que as pessoas, que os falsos mestres muitas vezes apresentavam como sendo parte do Evangelho. O apóstolo Paulo precisava de coragem para defender. Ele precisava ser corajoso, ele precisava ter entendimento,
E a graça de Deus fornecia isso para ele, fornecia coragem para ele. Quando o apóstolo Paulo recebia a graça de Deus dessa forma, através de encorajamento, através de coragem para defender a fé, através de entendimento para defender a fé e ousadia para defender a fé, os filipenses, vendo isso, participavam também dessa graça. E eles também recebiam coragem, eles também recebiam estímulo, eles também eram abençoados com a graça que lhes dava disposição para defender o Evangelho diante dos seus opositores. E por último, o apóstolo Paulo fala que eles eram participantes da graça de Deus quando ele confirmava o Evangelho. O que é a confirmação do Evangelho? A confirmação do Evangelho era apresentar provas da sua veracidade. Também é uma expressão jurídica, o apóstolo Paulo está envolvido no contexto jurídico, já que estava preso. Mas essa confirmação, essas provas de que o Evangelho eram verdadeiras, não eram apresentadas pelo apóstolo Paulo só diante dos seus juízes. Eram apresentadas pelo apóstolo Paulo diante das pessoas que ele evangelizava, quando ele discutia com judeus, com gentios. Ele recorria ao Antigo Testamento para provar aos judeus, especialmente, que o Evangelho que ele pregava era verdadeiro. Então, com isso, ele estava confirmando, comprovando o Evangelho. E nessas horas, ele precisava de sabedoria. E a graça de Deus fornecia isso a ele. Sabedoria, capacidade para manejar bem a palavra da verdade, usar as palavras certas, dizer as coisas adequadas para confirmar ali a sua mensagem diante dos seus ouvintes. E quando ele recebia essa graça, os filipenses também eram abençoados e participavam dessa graça também. Eles aprendiam vendo isso, eles cresciam vendo isso, eles eram agraciados através da observação desse comportamento do apóstolo Paulo, de maneira que a graça que era dada ao apóstolo Paulo, manifesta em sabedoria para comprovar a veracidade do Evangelho, essa graça alcançava também os filipenses, que eram abençoados por ela também. E dessa forma, então, eles eram sócios na graça de Deus. Quando o apóstolo Paulo estava preso, a prisão era dele, mas a graça que o supria era de todos. Quando o apóstolo Paulo estava defendendo o Evangelho, a graça que o sustentava era dele, mas essa graça se estendia aos filipenses também, que eram abençoados da mesma forma. Quando ele comprovava o Evangelho, a graça que o alcançava para habilitá-lo a isso, também alcançava os filipenses que participavam dessa graça e eram também repletos e aprendiam também a sabedoria procedente disso. Tamanha era a união entre eles. Minha expectativa, meus queridos, é que vocês também sejam participantes comigo da graça de Deus em todas as circunstâncias. Que todas as experiências de dificuldades, de lutas, seja no Evangelho, seja nas circunstâncias que nos cercam, que sempre a graça de Deus, que como pastor de vocês tem me sustentado, seja a graça que sustenta vocês também, que sejamos também nós, sócios, juntos, participando da graça de Deus. Que Deus abençoe vocês.